Então elas vão ressuscitar no fim da sexta trombeta. Aí ele segue dizendo assim: Apocalipse 11, eu terminei, peraí, onde que eu volto só um pouquinho, isso, ok, eu terminei o 14. Agora nós vamos voltar para a cronologia, então lembra que ele parou a cronologia lá em Apocalipse 9, no finzinho do 9, acabou a sexta trombeta. Ele deu o 10 e o 11 para nos explicar do mistério da sétima trombeta e nos deu o ministério das duas testemunhas. Ele vai voltar para a cronologia agora, ele parou na sexta trombeta, ele vai seguir com a sétima. Mas a gente já tem algumas coisas explanatórias para preencher um pouquinho o vácuo do que estava acontecendo nesse tempo. As duas testemunhas estão ministrando. 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. O que ele falou? Que quando ele estiver prestes a tocar, o mistério se cumpre. Será que o mistério foi o arrebatamento e a ascensão das duas testemunhas? Ou será que esse arrebatamento faz parte já da sétima trombeta? Não sei. Mas eu acho que não, eu acho que eles estão dentro da sexta trombeta, que tem um espaçozinho de, não sei, alguns dias, horas, acho que não meses, não sei, para o sétimo anjo tocar a sua trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E então houve no céu grandes vozes que diziam, e essa foi a profecia lá em Genebra, foi esse o texto que Deus me mandou ler. Os reinos do mundo vieram a ser de nós Cristo, e ele começou a reinar por todo o sempre. Vamos profetizar sobre o Brasil. O Brasil veio a ser do Senhor, do seu Cristo, e ele, Jesus, começou a reinar no Brasil e reinará por todo sempre. Aleluia! Vai chegar esse dia. E nesse momento do anúncio dessa sétima trombeta, de que Jesus agora começou a reinar, coloca aí na sua Bíblia, o tempo verbal, como é que está no original, é assim: ele começou a reinar. Tocou a trombeta, ele começou a reinar. Então, tocou a trombeta, esse é o momento em que o reinado de Cristo na terra vai começar. Ele já está reinando dos céus, ele nunca deixou de reinar, mesmo quando ele estava na terra, mas agora começa uma nova dimensão do seu governo e do seu reinado, quando isso, ao toque da sétima trombeta, 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, lembra lá da sala do trono? Eles se prostram em seus rostos e adoram a Deus nesse momento do toque da sétima trombeta. E eles dizem assim, presta atenção na frase reincidente mais importante do livro todo. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és e... Não tem mais que hás de vir. Ele acabou de chegar. Que és e que eras. Por quê? Porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar agora, no toque da sétima trombeta. Algumas versões acrescentam como se João tivesse esquecido de colocar, mas ele não se esqueceu. Está no lugar certo. Tem mais uma vez em que ele vai falar essa mesma frase, sem que hás de vir. 18. Depois de anunciar o início do seu reinado, há um rebuliço que vai acontecer. Iraram-se as nações. Então veio a tua ira. Quando vem a ira de Deus? Agora. A fúria mesmo vem agora. E também vem o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem ao teu nome. Por quê? Porque agora acabou de acontecer a ressurreição dos mortos. Jesus vem, os mortos ressuscitam e agora é tempo de julgar quem vai ressuscitar e quem não vai ressuscitar. Quem está no Hades não vai ressuscitar, quem está no paraíso vai ressuscitar. Por que eles precisam ressuscitar? Porque eles agora vão reinar na terra e o corpo será importante. Lembra que a gente aprende isso lá no seminário Panorama Escatológico 1?
Nós somos uma alma. Eu sei que a gente ouve falar que nós somos espírito e temos uma alma. Nós somos a alma, nossa psique, a nossa identidade está na alma. Nós temos um espírito para podermos trasladar e nos comunicarmos nas dimensões do espírito com Deus e sem Deus. E nós temos um corpo para nos comunicarmos com a dimensão terrena. Então, a partir do momento que eu morro, a minha alma sobe, porque o meu espírito está com Jesus e eu vou para o paraíso. Se eu não estou com Jesus, eu vou para o Hades. A minha alma vai para o Hades, meu espírito está morto em delitos e pecados, ele volta para Deus, porque ele foi criado para abrigar, para ser casa do Espírito Santo. Se a casa não vai ser usada, ela volta para Deus. Mas a alma está no Hades, aguardando. A alma está no paraíso, aguardando, com o seu espírito cheio do Espírito Santo para aqueles que estão no paraíso. Quando Jesus voltar, ele vai resolver o problema do nosso corpo, que está ainda no pó da terra esperando. E aí o corpo vai ressuscitar, vai se juntar com a sua alma e o seu espírito, porque agora nós vamos morar na terra, nós vamos governar com ele na terra, então nós precisamos do corpo. No momento, aqueles que estão no paraíso não estão precisando do corpo, porque eles não estão na terra. Mas quando voltarmos ao toque da 7ª trombeta, nós vamos precisar dele. E então haverá a ressurreição dos mortos, tudo bem? Então haverá o tempo de serem julgados os mortos, e tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos e santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Agora vem o juízo sobre as trevas. Agora vem o juízo sobre o anticristo e todas as estruturas de trevas que estão sobre a terra. É agora, não é antes nas trombetas, é agora nas bacias. Versículo 19. Foi aberto. Espera aí que eu perdi aqui, eu dei o clique e perdi o meu texto. Foi aberto no céu o santuário de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Então, há um lugar celestial ainda. Nesse lugar no céu tem um santuário. Esse santuário de Deus, nesse momento, ele se abre. Veja que ele esteve fechado. Ele vai se abrir. E quem estiver na terra, toda vez que você vir esse tempo verbal aqui, foi aberto, foi visto. Você está enxergando coisas da dimensão terrena na dimensão celestial. Foi aberto o céu, foi visto o trono, foi visto agora o santuário de Deus e a arca da sua aliança no santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de pedras. Reparem que cada vez que a gente vê essa frase reincidente, ela aumenta um ponto. Então, lá na sala do trono tinha só terremoto, vozes e relâmpagos. Não, relâmpagos, vozes e trovões. Aí, na próxima, no fim dos selos, ela acrescentou terremoto. Na próxima, no fim das trombetas, ela acrescentou chuva de pedras e grande. Então, é como se fosse um marcador da proximidade da glória de Deus. Ela vem chegando e a terra vai correspondendo. E os passos do juízo vão acontecendo, as fases do juízo vão acontecendo. Vamos colocar aqui essa 7ª trombeta que chegou. Cristo começa a reinar e é tempo de destruir os que destroem a terra. Ao mesmo tempo, fique de olho aqui que o santuário celestial se abriu nesse momento aqui da 7ª trombeta. Vocês estão enxergando que tem flechinhas aí no seu papel? Para mostrar o momento, porque eu sei que é muita informação, mas o único jeito de conseguir colocar a frase e ainda saber o momento foi colocando flechinhas. Então a gente está aqui, ó, na 7ª trombeta, Jesus veio. Você quer saber quando vai ser a segunda vinda de Cristo? Ela está aqui. Mas não está escrito que eu não posso saber o dia nem a hora? Vai assistir os nossos seminários que você vai saber a resposta dessa pergunta. Hoje é só leitura. Porque não é possível que Deus deu tudo isso de sinal e não é para você saber nada. Alguma coisa você vai saber. O santuário celestial está aberto bem aqui no toque da 7ª trombeta. Vamos lá, continuamos com
que mais que eu coloquei aqui? Nem eu sei. Os relâmpagos, vozes, trovões que estão ali embaixo. Capítulo 12. Então, olha, nós terminamos uma cronologia de 7 selos e 7 trombetas. Fechou, 7ª trombeta. Agora, ele vai abrir um outro leque de informações e revelações que vão nos dar o cenário da formação do Império do Anticristo. No capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14 a gente tem outras revelações importantes. Mas a gente não está na cronologia nesse momento, a gente só vai voltar na cronologia lá no 15, ok? Então, são capítulos explanatórios, você vai ver aí na sua estrutura e esboço do Apocalipse que a gente está em capítulos explanatórios. Capítulo 12. Esse capítulo 12 é extremamente importante, extremamente controverso. Eu quero te dar uma dica. Ah, mas quem que é a mulher? Quem que é o filho da mulher? Eu quero ser arrebatado logo de uma vez, me bota no lugar desse filho. É o seguinte, você vai pegar a mulher e você vai colocar quem você acha que ela tem que chegar no fim do capítulo sendo a mesma pessoa. Você vai pegar o filho e você vai chegar com ele no mesmo capítulo, seja quem você quiser que ele seja, ele tem que ser coerente. A mulher e o filho não são a mesma pessoa. Então, se você quer que o filho seja igreja, a mulher não pode ser igreja, escolhe. A mulher não deu a luz a si mesma, ok? Então, a gente tem que ser coerente. Eu sei que a gente quer alimentar as nossas fortalezas doutrinárias, as nossas doutrinas, mas a gente não pode usar a palavra, torcer a palavra para fazer isso. Então, eu vou ler, ele é muito complicado, eu vou apontar só as coisas mais importantes para a gente não se perder nesse texto, porque hoje é só leitura. Você pode ir estudar. Os outros seminários, aleluia. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. Foi visto, lá atrás no passado, um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Isso me lembra um sonho que José teve lá atrás em Gênesis. Ela estava grávida e ela gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Foi visto também outro sinal no céu, da terra se viu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, anota aí, 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Aonde estão os diademas? Nas cabeças. Não é coroa estéfanos, é diadema, é coroa de governo, ok? E nas cabeças desse animal, dessa estrutura, desse dragão, existem coroas de governo. 4. A cauda, lá dessa visão do passado, a cauda desse dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Possivelmente estamos falando da primeira queda de Satanás. É como se ele estivesse estabelecendo para nós um cenário para voltar para os últimos dias. Então ele está contando a história do plano da redenção, que Satanás caiu, que aí houve uma mulher que gerou um povo, e agora a gente vai entrar nos últimos dias sabendo o que aconteceu com eles. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então, vamos supor uma linha de interpretação aqui. Satanás, ele caiu, e ele vai perseguir a mulher da onde Deus vai tirar o Messias. Aquele que vai governar com vara de ferro sobre as nações, que é Jesus. A igreja vai governar com ele, mas quem vai governar de fato é Jesus. Ela dá à luz esse filho, o dragão vem tentar destruí-lo lá na sua primeira vinda, quando ele era um bebê, certo? E depois ainda matou-o na cruz, achando que ia resolver o problema. Mas foi Jesus quem foi, por livre e espontânea vontade, para aquela cruz. Vamos imaginar assim. Então, o dragão queria devorar o filho. Versículo 5. Ela deu à luz um filho, conserta a linguagem na sua Bíblia aí, é um filho, um macho. Se tiver varão, tá ok. Um filho macho, um varão que há de reger, então não é um bebezinho, certo? Mas é o chamado de Jesus. Ele há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, filho da mulher, foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
quem está no trono hoje com Jesus? Quem é o cordeiro, com o Pai? Quem é o cordeiro que morreu, está lá como morto, mas está de pé porque reviveu? É Jesus. Então vamos imaginar esse cenário, que a mulher é Israel e o filho é o próprio Jesus e o dragão é Satanás. Então ele nos trouxe toda uma pincelada do que estava acontecendo, ele trouxe o contexto da história para nós entendermos o que ele vai falar para nós agora, porque ele vai entrar nos últimos dias. Tudo bem? Agora a visão vai focar no futuro. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aonde a gente viu esses 1260 dias antes? No ministério das duas testemunhas, que começou depois da abominação desoladora e foi até o fim da 6ª trombeta, quase início da 7ª trombeta, certo? Tudo bem? Então a gente já entende que essa nomenclatura, ele pegou esse versículo para trazer a gente de volta para o futuro, para os últimos dias, as profecias que João está trazendo. E a gente só entendeu aqui que essa mulher, ela foge para um deserto, ela não foge para o céu, você nunca vai ver na Bíblia o céu ser chamado de deserto. Deserto é um lugar ermo aqui na terra. Ela foge para um lugar onde nesse ermo, assim como Israel foi protegida por Deus naquele deserto, essa mulher vai ser protegida por Deus num outro ermo durante tempos muito difíceis. Ela foge, ali Deus vai alimentá-la por um tempo específico, que é exatamente o tempo da grande tribulação, o mesmo tempo que as duas testemunhas estão ministrando em Jerusalém. Aí ele vai trazer outra história que está acontecendo no céu. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ok, o dragão agora ele não está destituído da sua função. Ele não está mais ali como querubim da guarda diante do Senhor. Ele não desceu só para uma outra dimensão, ele desceu direto para a terra. Ele perdeu acesso ao que ele tem hoje. Hoje ele tem acesso às dimensões do Espírito. Ele vai perder esse acesso também na segunda queda dele. Ele não está descrevendo a primeira queda de Satanás aqui. Porque lá na primeira queda não aconteceu o que vai acontecer aqui, não aconteceu guerra, para começar. Satanás, Lúcifer quis ser como Deus, se lascou e não precisou de guerra nenhuma. Ok? Tudo certo? Tudo bem? Houve guerra nos céus, houve batalha, Satanás perdeu e não se achou mais lugar para ele ali. Versículo 9. Ele foi lançado, o grande dragão, para a gente não ter dúvida de quem é, ele é também a antiga serpente que estava lá no Éden, também é aquele que se chama diabo, também é aquele que se chama Satanás, e ele engana todo mundo. Ele foi jogado, precipitado, lançado na terra, e os anjos que estavam com ele também foram lançados para a terra. Como é que eu sei que essa é uma segunda queda que é diferente da primeira? Vamos continuar lendo. Depois disso, por conta disso, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora que o Satanás foi lançado fora, agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Ok, agora nesse momento da segunda queda de Satanás, que a gente posicionou lá no sexto selo, lembra? Isso não é um absoluto, eu estou posicionando no sexto selo, só para vocês saberem.